Hoje é o 7, né? Semana passada confundi os números. Mais um Donas Podcast, nosso episódio 7, dia 11/11. Que dia lindo, eu adoro esse dia. E hoje no Donas, nós temos aqui uma convidada muito especial, inclusive muito escolhida, assim, escolhida a dedo para este dia. E aqui no Donas, a nossa missão é compartilhar histórias e contar um pouquinho das nossas jornadas, contar o que a gente faz, como a gente faz, a forma com que a gente empreende, e isso ajuda com que a gente crie uma rede, a gente se sinta mais conectada, mais forte, sabendo que a gente tem pessoas que vivem coisas parecidas como as nossas. E também toda mulher tem uma história e é dona da sua história que merece ser contada. Então, hoje eu recebo a Gabi, que é mentora de design humano e professora também e de negócios únicos. E vocês vão entender por que negócios únicos, que Gabi, ela é única. Muito boa tarde, Gabi. Boa tarde, Babi. Que honra estar aqui, que honra te conhecer pessoalmente, né? Finalmente, depois de tanto Pois tempo. é. Eu tô muito feliz de estar aqui compartilhando isso com você e a gente ainda vai trocar muito aqui. Ai, tô muito feliz de te receber. A Gabi, a gente já tá junto num processo há mais de um ano, acho que por aí, e a gente tava conversando, ela falou assim, poxa, se você me convidar para podcast, eu vou. Eu falei, jura, Gabi? Falei, não acredito, por quê? Afinal, sabemos, estamos começando, estamos aqui. Aí ela falou, claro, porque Gabi, nós estamos em Taubaté, Tremembé, e Gabi é de São Paulo. Ela falou, não, vou. Eu falei, fiquei super feliz. Então, eu tô muito alegre de você estar aqui, que a gente pode, enfim, estar juntas, né? Fisicamente. Sim. Que coisa incrível. E me conta, eu quero que você conte pra gente um pouquinho da sua história. Como é que você se tornou mentora? O que você fazia antes? Como foi sua transição de carreira? Então, comece por onde você quiser começar, se apresentando. Tá, então, prazer, eu sou a Gabi. Bom, eu já tive muitas carreiras e muitas histórias, assim. Eu já fui terapeuta, já fui artista de feira, daí depois, por um tempo, eu fui professora de artes também. E a última transição de carreira que eu fiz, que eu me tornei mentora, foi por um pedido da vida. As pessoas me pediam, me perguntavam, elas queriam saber, né, Gabi, como que você faz para viver do que você ama? E nem eu tinha clareza, para mim era uma coisa assim, todo mundo sabe fazer isso, e eu não tinha clareza de que para mim era uma coisa tão fácil, sabe? E aí foi quando, nesse processo, eu fiz a transição de carreira para negócios, só que trazendo toda a bagagem de tudo que eu vivi, né? Então, toda a parte do autoconhecimento, de entender as pessoas, quem as pessoas são, para entender como que elas vão levar isso para o negócio delas. Então, daí eu fiz essa última transição e começou a dar super certo. Comecei a trazer o Human Design também para esse caminho, né? Foi onde eu conheci a Babi. E aí a questão dos negócios únicos é porque cada ser, né, cada pessoa é muito única. E como que a gente pega esse ser único que cada um de nós somos e traz para os nossos negócios? E é muito legal. E quando essa sua transição, a última foi quando, mais ou menos? Foi há 3 anos. Então
De certa forma é recente, né? É recente. Mas quanto você caminhou para chegar nessa transição? Porque eu não sabia que você tinha sido professora também, mas de escola? Não, eu fui. Era tipo uma ONG, assim, Ah, que eu trabalhava com pessoas com deficiência intelectual. legal. Então era uma É. coisa, não era em escola em si, mas era Isso. educação, né? Que é o que Exato. você faz hoje. Exatamente. Somos todos um pouco professores, a gente tem essa missão no nosso coração, né? Sim. Mas eu acho muito legal o jeito com que você leva a sua vida, de fato é uma coisa muito, para nós que estudamos o Human Design, realmente assim, é uma coisa que a gente percebe como você é você nisso. E eu acho isso admirável. Admirável porque nós estamos, a gente fala bastante disso aqui, nós estamos conectados na internet o tempo todo, no Instagram, e vemos como as pessoas são produzidas. Então, ver que tem pessoas que vivem as suas verdades e são pessoas de verdade, isso eu acho assim um movimento muito importante. Principalmente para nós mulheres. Principalmente. Pra mim, eu sinto que eu consigo viver isso hoje porque eu já me anulei muito. E eu empreendo há 7 anos, né? Uhum. E o período em que eu me anulei foi o pior período do meu negócio. Porque eu fui deixando o que era autêntico pra mim de lado, sabe? Eu fui deixando a minha autenticidade de lado. E aí, por isso que hoje é uma tecla que eu bato muito. Não adianta a gente pensar e falar de negócios, né, de vida mesmo, se a gente não tá falando de autenticidade. Pois é. Essa coisa de performar, eu chamo muito isso de personagem na consultoria de imagem. Gente, não cria personagem, isso não se sustenta. Então a gente fala a mesma coisa, né? A gente acredita na mesma coisa. Então por isso que a gente até se conectou, porque de fato, quando a gente começou a conversar, nem lembro como a Gabi apareceu, porque como nós somos poucos que trabalhamos com essa ferramenta, então a gente acaba que todo mundo meio que se esbarra, né? E eu lembro que eu fui falar com ela e ela me respondeu. Aí eu falei, nossa, quando a pessoa me responde de verdade, eu não sei vocês aí, mas e você, Gabi, se você eu sei que é assim. Se já é um robô, eu já fico. Ou tipo, ou se é alguém assim, eu vou falar com a equipe. Gente, eu acho que é muito bonito, que legal, que bom. Mas eu acho que perde muito da humanidade dos negócios. Eu não sei se é um pensamento, eu falo assim, eu não sei se é um pensamento assim também muito pequeno, talvez, né? Assim, nossa, não vai crescer como as outras pessoas ou ter um negócio bilhardário. Mas o que eu acredito hoje é que realmente são negócios assim que tendem a crescer. Que tem o olhar da gente, que tem esse diferencial da pessoa responder. Sim, sim. Que isso é fundamental. Pra mim, eu vejo muito hoje que tá tudo muito, muito impessoal, sabe? Parece que a relação com o outro é mera relação de venda. E é isso. Então, tipo, se você for olhar a forma como a gente é tratada, por exemplo, no mercado digital, é como se você fosse uma mera possibilidade de venda ali, sabe? Só que a gente esquece que tem pessoas, né, por trás das telas. Pois é. E eu, por um tempo, eu perdi um pouco esse senso. E foi muito ruim pra mim, porque é como se eu, no fundo, eu estivesse me culpando. Porque tem um lugar muito profundo, né, de querer ajudar as pessoas. Sim. Então, e resgatar isso é uma coisa que eu venho fazendo, sabe? Há muito tempo, assim, eu venho sempre resgatando esse lugar. Sempre por trás dessa tela tem uma pessoa. E essa pessoa tem dores, ela tem problemas, ela tem desejos. E como que eu posso ajudar essa pessoa com o que eu tenho? Sabe? Se a gente começa a olhar a relação de venda desse lugar, é muito mais leve, Com né? certeza. Aliás, eu digo que a Gabi que me fez olhar para venda de uma outra forma, porque eu tinha essa coisa de, gente, mas é venda. Eu ainda acho que eu não é um lugar que eu gosto. Mas eu vejo com outro olhar hoje, porque eu vejo que é possível fazer diferente. Porque quando a gente olha mercado digital no geral,
É isso, é o impessoal, é o não tem relação. E ensinam a gente, você passou por mentorias que falavam isso também, né? Aham. Não pode ter relação, não, você tem que lembrar. Eu já participei de uma mentoria, não sei se você, mas que ela tinha uma pessoa que falava, inclusive, que a gente tinha que ter, tipo assim, ter um número extra e falar que era outra pessoa. Você mesmo estava atendendo, Hum. mas falar que era da equipe, não sei o quê, que isso dava Ah, um sei lá, um je ne sais quoi ali. E aí eu falo, poxa, mas eu não consigo. Aí eu falo, caramba, mas como é que eu vou fingir que eu sou outra pessoa? Falei, a não ser que eu não queira falar com a pessoa. Aí, beleza. Peraí, vou falar que eu não. Fala que eu não tô, né? No, aham. no antigo. Mas no usual, poxa, é uma pessoa, é o que você conversa, é uma possibilidade. Mas você porque aí, assim, nós somos assim, mas você que trabalha com mais pessoas nessa parte de vendas, as pessoas são assim. Elas procuram isso ou elas querem essa coisa mais impessoal? Quem tá ali no seu escopo, não, mas. Eu percebo que as pessoas elas buscam cada vez mais relações pessoais e verdadeiras e autênticas, sabe? Porque a gente tá meio que cansado do mais do mesmo do mercado digital, que é tipo assim, a pessoa entra em contato com você pra falar de venda ou pra tentar vender de uma maneira muitas vezes pressionando, né? Uhum. Daquele jeito, daquele vendedor que a Nossa, gente não gosta. gente. E aí eu percebo que quanto mais. E tanto que eu já recebi vários feedbacks de pessoas me falando isso, assim. Dá pra sentir que você se importa, Uhum. sabe? E aí, quando a gente sente que o outro se importa, fica muito mais. Ou é muito mais fácil, a pessoa confia na gente. Entendeu? E não é tipo, não é um vestir um personagem que você se importa. Não, é se importar de Sim, de verdade, verdade, sim. né? E aí, na hora que a pessoa sente que você se importa, ela confia em você. E aí a venda vem da confiança, né? Uhum. A base é a confiança. E esse é É. muito interessante porque, de fato, é, esse personagem que tá, ele por muito tempo foi o que o mercado ditou, né? Sim. Ainda tem bastante gente falando dessa forma. Eu tô vendo, principalmente agora, até tenho perguntado isso para várias pessoas que trabalham com o mercado digital. Essa parte da Black Friday agora, que todo mundo tá vendendo coisa vitalícia. Aí Aham. eu falei, gente, mas tem gente que não tem nem estrutura para vender. Eu não consigo vender nada vitalício. Gente, você também, Gabi, que É, a gente, não. certeza, eu Nossa, não nem preciso nem. quero. Nossa, eu não sei nem se vou ser eu daqui 2 semanas, que Aham. dirá vitalício. Então, assim, mas as pessoas querem vender isso. Muito, muito conteúdo, muita coisa. É. E eu acho importante quando a gente se conhece, e aí vamos entrar um pouquinho nessa parte do autoconhecimento, que é também o porquê você chegou aqui, né? Aham. Quando a gente se conhece, a gente começa a ver que pode ser diferente. O nosso trabalho pode ser diferente, né? Sim, sim. Exato. Então, o fazer diferente é isso. A gente estava até conversando um pouquinho antes de começar que o empreendedorismo feminino ele é tão importante para a gente poder, de fato, viver coisas mais leves, viver coisas da nossa forma de empreender. Uhum. Porque é diferente de um empreendedorismo tradicional masculino. Exato. E claro, gente, vai ter quem vai seguir o tradicional e vai se dar bem, e beleza, tá tudo bem, tem espaço para todo mundo. Uhum. Mas tem outras pessoas que já estão despertas, que estão vendo que tem um novo movimento É, acontecendo. exatamente. E às vezes nem é assim, nossa, tô vendo o movimento e eu vou fazer parte dele. Mas não assim, é tipo, você tá prestando atenção no que tá acontecendo. Sim, sim. Eu falo que a gente tem uma grande tendência a colocar as coisas dentro de uma caixinha, né? Dentro de uma receita de bolo. Tudo, aí você pega essa receita e você acha que ela vai funcionar para todo mundo. Só que empreender não é uma receita de bolo. Nem um E aí, pouco. quando a gente tenta encaixar esse empreender numa receita de bolo, é quando começam as coisas a dar tudo errado. Foi. Aí você começa a burnoutar, Ai, um gente. monte de coisa começa a acontecer porque você tá tentando se encaixar numa caixinha que não é sua. E uma coisa que eu acho muito importante, e eu falo muito aqui de empreendedorismo cíclico, é justamente a gente também saber que no período que nós estamos nos sentindo no nosso ciclo
mais Aham. pra dentro, não forçar a estar pra fora, por exemplo. Isso é Sim. muito importante. Você costuma fazer esse acompanhamento? Sim, eu Eu faço. tô começando de trás pra frente Ah. hoje. Não tem problema. Mas você faz, o que que você usa de rotina, por exemplo, pra você no seu negócio? Então, em relação aos ciclos, sempre eu percebo, porque assim, quando eu tô na TPM, né, no pré-menstrual e no menstrual, principalmente no menstrual, assim, é dia off, quase não trabalho, principalmente no primeiro, no segundo dia, Uhum. sabe? E aí são momentos em que eu vou encaixando e vendo quando que vai bater, né? Então eu percebo muito isso, assim, né? O meu corpo ele sempre vai me guiando para aquilo que faz mais sentido no momento, Uhum. entendeu? Então tem momentos em que mesmo às vezes eu tô muito cansada e aí o corpo ele sempre guia para falar assim, ó, dá uma pausa agora, entendeu? Descansa, minha É, filha. exatamente. Então, eu percebo isso, e aí os 2 primeiros dias de menstruação é tipo assim, não trabalho, entendeu? Ou fico na cama, se tem alguma coisinha pra fazer, sabe? Eu fico na cama com A uma bolsinha bolsinha. de água quente e faço o mínimo possível, que é tipo, o que é prioridade, que precisa estar pronto no dia tal, e é isso. Aí acabou, acabou. Eu acho isso muito importante. Olha, gente, que não sou só eu que falo, tá vendo? Eu acho isso muito importante. É muito importante por quê? Porque a gente precisa viver os momentos de menstruação. Porque senão a gente fala, ah, não, mas eu tenho que, não sei o quê. E aí, Uhum. às vezes, não tem que. É, Então, sim, se no seu negócio você consegue trazer essa parte do ciclo, ele realmente é uma. Eu digo, pra mim, foi uma virada de chave. De aham, conseguir realmente escutar o meu corpo é, e poder, no período que tô também, no período do pré-menstrual e no menstrual, de falar, ó, não vai rolar. aham, Outras pessoas, quando nos escutam falando isso, e então, por isso a importância de você aqui também, de falar isso que também faz, é porque é possível, gente. Tem que fazer um mínimo, um pouquinho. É o nosso trabalho também de trazer essa voz, sim, né? Porque exato. assim, a gente faz muito e aí o corpo cobra a gente depois. É. Fica doente, tem um burnout quando isso vai se prolongando por anos. É. Você chegou a ter um burnout? Eu tive 3 princípios de burnout. Você não chegou a ter o Não cheguei a burnout em ter. si, mas, É, gente, princípio já é é, muito. eu tive. Por conta, eu tinha muita dificuldade, assim, né? Eu venho de uma família que me cobrou muito. Uhum. E a gente, e sempre de um lugar muito, você precisa ser o melhor, você precisa se destacar, sabe? E aí, essa autocobrança, ela ficou muito introjetada em mim. Sim. Então tinha uma coisa muito grande de não me permitir parar. Uhum. Eu consegui, e aí não consegui parar, eu tive nisso 3 princípios de burnout, né? Que foi, não chegou a ser um burnout mesmo, mas foi um nível de esgotamento que eu falei assim, se eu não parar, eu vou pifar, entendeu? Então. E aí eu fui muito olhando essa relação de trabalho, sabe? Essa relação de, tá bom, a gente vem empreender pra gente ter mais qualidade de vida, né? Pra gente realmente, tudo bem que a gente fala, vai empreender pra trabalhar menos e a gente sabe que não é bem Que assim, não é, né? mas é um outro tipo de É, trabalho. É de exatamente. trabalho pra caramba, aliás, né? Exato. Mas é trazer o prazer, né, É. pro trabalho. E aí eu percebo que eu ficava muito nessa autocobrança e eu acabava me perdendo desse prazer, Uhum. sabe? E aí foram tantas pancadas que aí teve um momento em que eu falei assim, não, eu quero resolver isso. Uhum. E aí quando eu comecei a resolver, de fato, hoje eu sinto muito mais leve, assim. Eu consigo perceber esses momentos que, tá bom, agora o meu corpo tá me pedindo pra parar, agora dá um gás, sabe? Você consegue dar um gás. Então, é muito ir refinando essa escuta, porque muitas vezes a gente não consegue escutar o nosso corpo,
por conta dessa autocobrança, né? Que fica. Sim, porque é a nossa mente É a falando, ó, nossa não, mas mente, tem que trabalhar, mas só que você Exato. tá aí descansando, Exato. Aí culpa, né, também, né, por estar culpa. descansando. Sim, e muitas de nós, de várias formas, não precisa nem ser quem menstrua ou não, a gente lida com isso, do Exato. não parar, não, e isso vem realmente da nossa família, usualmente, né? A gente tem essa cobrança, é, e eu acho que nem, às vezes, nem é só a família, é a gente mesmo que se cobra pra caramba, porque a gente Mulher, né? cresce, a mulher tem uma, na sociedade, uma coisa assim, eu tava lendo um livro, novamente, ontem eu até postei, que fala que a gente tem um aspecto dentro do ciclo, que é o aspecto da lua cheia, né, que é o aspecto mais, a gente tá mais maternal, pra tudo, então mais receptiva. Uhum. E aí que esse aspecto da mulher é que justamente muitas sociedades, e basicamente a sociedade patriarcal, pega da mulher como o todo dela. E não é, essa é parte do que a gente é, parte do que a gente faz. Então isso é muito. Toda vez que eu leio essa parte, eu falo, ai meu Deus, é mesmo, né? Porque a gente fica, claro, ai, mas vocês estão vivendo um movimento utópico que é mudar a sociedade. Gente, não é mudar a sociedade inteira, talvez? Talvez. Eu tenho, eu Sim. tenho aí pra mim que vamos sim, mas é ir mudando ali, ser um agente de mudança de pequenos grupos. Exato. Então, do mesmo jeito que a minha voz impacta a tua impacta a mim, e aí a gente vai trazendo para os nossos grupos, e ó como você já vai aumentando o ecossistema. E é isso. Do mesmo jeito que a sociedade se instaurou sendo machista, né, paternalista, por que não ter um outro lado? Eu acho que a gente tem ganhado muita força. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho observado que, de certa forma, com a religião e tudo mais, a gente tá esbarrando aí num tradicionalismo aí que é bem complicado, principalmente para nós mulheres e para nós que não queremos isso. Uhum. Sim, sim. Toda mudança vem junto com uma resistência, né? Pois é, porque ou abre muito e aí vira bagunça, ou fecha muito e também engaiola todo mundo. Então, assim, mas eu acho muito importante a gente saber que isso está acontecendo. É a gente tá observando, é a gente poder falar, não, gente, vamos, calma, tem outro jeito. Exato. Porque muitas mulheres chegam e falam, ah, mas como é que eu vou olhar para o meu ciclo, por exemplo, ou vou ser uma empreendedora feminina, se dependo de não sei o quê, dependo do meu marido, ou mas, gente, uma coisa independe da outra. A gente consegue viver com prazer, como você falou, com o nosso trabalho, fazendo o que tem que ser feito. Não é deixar de trabalhar, não é deixar de fazer as coisas, é só ir adaptando para o melhor momento. Exato, exato. Que é isso, esse é o ponto importante, né? E você estava falando da sua infância, e como é que era você pequena? O que você gostava de fazer? Conta um pouquinho de como era. O que eu mais amava era desenhar, assim. Eu passava horas desenhando. Tanto que hoje eu tenho meu lado artista, né? E aí, pra mim, muitas vezes a minha mãe pegava a gente na escola e ela ficava trabalhando. A gente ficava no consultório, porque ela é dentista. A gente ficava no consultório com ela. E aí eu nem via a hora passando, porque eu ficava lá horas desenhando, sabe? Então eu meio que só fazia isso quando eu era criança. E daí hoje, pra mim, assim, né? Eu percebo que eu tenho esse lado meu artista, que é um lado realmente só focado na arte. Só que hoje eu vejo que tudo que eu faço, né? Tipo, criar negócios, é uma arte também. Né? Então, eu consigo realizar esse meu lado artista dando forma às coisas. Interessante. Eu também tenho uma relação forte com a arte, né? E hoje eu percebo assim, sempre que eu vou participar dos processos que eu tô criando, eu sempre coloco a arte de alguma forma. Então isso é muito importante para nós que temos esse olhar diferente, né? E é gostoso porque é a nossa criança interior ali, super feliz de, tipo, olha, que legal. Eu também desenhava muito quando era criança. Você foi criada em São Paulo mesmo? Em São Paulo. E você tem um Um irmão? irmão mais novo.
Mais novinho que você. É, Ah, então. E, por exemplo, vocês são de que descendência? japonesa. Japoneses, mas É. seus pais são Meus pais, japoneses são ou são descendentes também, tá? descendentes? Então, seus É. avós. Meus bisavós que Ah, vieram do Japão. tá. E aí eles vieram do Japão, mas foi ficando todo mundo. Aí todo mundo foi ficando aqui. Aí todos os meus primos são mestiços, porque Aham. meus tios todos casaram com. Com brasileiros. E meus pais não. Meus pais ambos são descendentes de japonês. Que legal. É. E você acha que por exemplo, essa coisa mais de que você falou, né, que se sentiu um pouco mais pressionada e tudo mais, também vem da cultura que vocês, Bem, com certeza. né, é uma cultura bem tradicional, inclusive, né? Isso porque assim, a minha família já era mais aberta, Uhum, sabe? mais maleável. Não era tão rígida. Mas com certeza essa coisa da rigidez, no sentido de, tipo, você tem que estudar muito, você tem que ser muito bom, você tem que Uhum. ser o melhor. Com certeza vem da tradição, assim, da O cultura. seu assim. pai fazia o quê? Meu pai é médico. Médico. Nossa, então realmente profissões assim super tradicionais. É. E aí, puxa, né? Vai lá a Gabi ser artista. Foi um. Mas tinha alguém anterior que tinha essa veia artística ou não? Minha avó, Uhum. mãe da minha mãe, ela fugiu de casa pra ser artista, pra Ai, que estudar arte. legal. Eu sempre acho muito legal. Eu não fugi de casa, eu quase fugi, mas porque quando eu fui empreender, ninguém aceitou, né? Aí o pai da minha avó também, meu bisavô, tinha também essa veia artística. Sempre tem. Sempre tem. A gente, às vezes, e usualmente pula os nossos pais. Aham. A grande maioria, pulou os meus pais. Os meus pais eram esportistas. Imagina. Caramba. Gente, quem me conhece sabe que sou a pessoa que quer. Eu tava fazendo pensando, falei, nossa, eu já quebrei o dedo jogando handball, eu já machuquei fazendo não sei o quê. Eu sempre fui péssima com esportes. Tá. Mas sempre fui artista. E meus pais eram super artistas, são da área da saúde. Nada a ver comigo, mas os meus bisavós e meus avós, não, minha avó era mais, ela gostava muito de conta, ela era bem de exatas, assim, e meu avô também, então, mas os bisos todos, a minha bisavó era costureira, tipo estilista, sabe? Caramba, Então, que legal. a minha outra bisa também costurava, mas era uma coisa mais dia a dia. Tá. Meu biso pintava mural lá em São Paulo. Tinha um legal. artista, inclusive, que eu não lembro se era de Cavalcante, algum artista que nem era famoso na época, que ele fazia os murais junto. Eu até fui pesquisar, mas a minha avó que falava, e eu não anotei, eu não me recordo. Tá. Que era uma coisa assim, eu lembro que era uma coisa assim, eu falei, nossa, então assim, pulou uma galera aí. Sim. A minha avó aceitava. Mas o meu avô, por exemplo, ele queria que eu fizesse direito. Uma profissão super tradicional, né? Meus tios todos fizeram engenharia, minha tia fez medicina, minha mãe fez enfermagem, então tudo tradicional. Aí chega a neta e vai querer ser artista. Então, assim, eu não sei se, de certa forma, aí a resistência pegou pra mim que eu fui dar aula de arte. Mas é uma coisa assim, poxa, aula, né? Tradicional ser professora. Então esse tradicional sempre pega a gente em algum lugar. Pega mesmo. Se a gente não, ou a gente segue, ou a gente faz o diferente, né? Que é o que a gente escolheu fazer no diferente. Exato, exatamente. Eu também já tentei seguir o caminho tradicional. Prestei 3 anos de cursinho tentando medicina. É verdade, né, Gabs? Conta isso, que você ia ser médica, já pensou, doutora Gabi? Ia ser médica. Você tinha alguma especificidade que você queria ser? Tipo, sei lá. Era ou cardiologia, pensava em cardiologia, psiquiatria também. Psiquiatria já acho mais. Já tá, eu estudo do comportamento humano lá desde cedo, tá vendo? né? Daí eu tentei medicina, não passei em medicina, fui fazer engenharia, fiquei 2 anos na engenharia, aí não gostei, saí, aí fui fazer arquitetura, fiquei 2 anos na arquitetura, gostava um pouco mais de arquitetura, mas eu gostava mais da parte de urbanismo e não de projeto. Aí entendi que não era o meu caminho, porque o urbanismo você tem que trabalhar com a prefeitura, é muito burocracia. Não.
Aí larguei a arquitetura e fui ser recepcionista numa casa de terapias. E foi aí então Foi que, aí, né? olha só como as coisas vêm quando elas têm que vir. E aí nessa época que eu saí e fui ser recepcionista, minha mãe Nossa, deu uma surtada. cabelou. Como assim? O que você tá fazendo? Você não vai terminar seus estudos. Fazia USP ainda, né? Nossa, então, aí É, mais você não vai ainda. terminar seus estudos. Seu pai gastou uma nota nos seus estudos. É, aí nessa época eu entendi que eu tava tomando as minhas decisões. E pra ela entender que eu tava tomando as minhas decisões, eu teria que sair da casa deles. Uhum, sim. E daí eu saí da casa deles. Quantos anos você tinha? 25. É, novíssima. É. Aí já fui meio que empreender, assim, né? Ser recepcionista. Eu fui. Quando eu era recepcionista, eu ganhava R$ 1.200 por mês e eu pagava R$ 800 de aluguel. Nossa. É, São Paulo ainda, isso era É. 2000 e... 2017, Então, mais ou menos. então assim, já tinha tido toda a alta de aluguel e tudo mais, lugares microscópicos e E caríssimos. aí eu dividia ainda, né? Uhum, Então, enfim, para as pessoas, para minha mãe, né, principalmente minha mãe, entender que eu tinha crescido e que eu ia tomar as minhas decisões, sabe? uhum. Daí eu fiquei sendo recepcionista um ano, depois aí me tornei terapeuta autônoma, que aí eu comecei a ganhar um pouco mais. Enfim, aí fiquei 4 anos sendo terapeuta, fiz Uber também, teve uma época que eu fiz Uber pra complementar a renda. Uhum. E aí fiz essa última transição há 3 anos atrás. Hoje seus pais aceitam? Sim, Que eu bom, né? recebi, olha, o primeiro parabéns que eu recebi do meu pai foi há uns 2 anos atrás. Fazia 5 já que eu tava empreendendo. Que eu recebi um parabéns, a gente tem muito orgulho do caminho que você escolheu. Ó, que legal. Eu fiquei até arrepiada, que É. legal. Porque assim, querendo ou não, né? A gente gosta de receber o reconhecimento dos pais, né? É. A gente, ó, fiquei emocionada. Aham. Mas é porque que legal. É. Que saber que ele viu, né, que você cresceu e foi. E É. sua mãe hoje também. Sim, sim, também. Então, só que, assim, né, eu acho que cada um, as pessoas têm as suas limitações, né? Sim. Então, eu super entendo o fato deles não terem aceitado eu ter escolhido um caminho totalmente diferente, sabe? Porque na época deles era profissões tradicionais, né? Sim. Esperava de você seja médico, seja advogado, seja, enfim, engenheiro. Então, eu acho que não tinha tantas possibilidades como a gente tem hoje, né? Exatamente. Hoje se vislumbra outros caminhos, né? Ainda que o tradicional ainda seja bem forte. Principalmente Sim. medicina é uma coisa assim bem forte. Eu percebo É. nas escolas que isso ainda é muito fomentado. Ah, E tá. eu até acho assim, eu até converso isso bastante, porque tenho crianças em idade escolar, e eu acho que as crianças são forçadas muito cedo, sabe, a Uhum. tomar decisões. Gente, quem que com 17 anos, agora a gente olhando aí pra trás, com 17 anos consegue tomar uma decisão pelo resto da Nossa, vida, não. sabendo hoje tudo que a gente sabe, É. quando a gente olha pra trás, fala, meu Deus, eu jamais vou conseguir realmente tomar uma decisão. Só Exato. que há pessoas que querem essa mudança, e tem gente que realmente se encontra dentro da profissão, Sim. né? Então, assim, não é todo mundo que vai querer viver coisas diferentes, que vai querer empreender, que É. realmente empreender, que aí é um outro tópico aqui, teve em algum momento nessa transição e depois que você teve vontade de desistir? Ah, Eu adoro várias. essa pergunta. Por enquanto, só uma falou que não. Nossa. Mas porque realmente, quando... Vários momentos, assim. Empreender é muito desafiador, né? E eu digo que é muito de perfil também. Porque Uhum. tem gente que não tem perfil pra empreender. E a pessoa tá lá, vai ficar lá feliz no CLT, né? Mas eu já tive alguns, assim. O último, inclusive, foi nesse período de transição de carreira. Uhum. Nessa última transição que eu fiz. Porque eu tava já empreendendo há 4 anos, mais ou menos. E as coisas não, sabe, assim, não Uhum. aconteciam. E aí eu sempre ficava naquele lugar de sobrevivência, assim, de tipo, o que eu ganho é o que dá pra pagar as contas e só, assim, não Uhum. sobra, né?
E aí, nesse momento, e aí eu já não tava mais feliz nas terapias também. E aí, nesse momento, eu falei assim, eu vou desistir de empreender. Foi uma das, acho que foi a mais séria de todas, Uhum. essa vez. Eu falei assim, eu vou desistir de empreender, e vou arranjar um emprego CLT. Aí eu pedi pro universo. Eu falei assim, ó, ou você me dá uma resposta, entendeu? Ou eu vou desistir de empreender e vou arranjar um emprego. Sim. E aí o universo me deu a resposta. Foi quando eu fiz a transição de carreira. E aí o meu negócio começou a crescer muito. Então, isso é muito legal. Eu falo sempre, gente, ó, manda pro universo e confia. É, Mas mesmo assim, a gente tem vontade de desistir. Mas sim. em algum momento assim mais recente, rolou esse, ai meu Deus, não sei. De vez em quando Eu, bate um. às vezes bate, mas eu percebo que quando bate é quando eu tô esgotada. Eu percebo que o meu bate quando eu tô no pré-menstrual ali, nessa fase menstrual que é quando a gente tá mais cansada, aí eu falo, ai, cara, será que não é melhor fazer outra coisa? Nos Aham. teus você também já percebeu se é nessa época? Então, eu já percebi. No pré-menstrual, eu percebo que eu começo a duvidar muito de mim. Uhum. Isso é, assim, batata. Eu falei assim, eu tô duvidando de mim. Eu falei assim, deixa eu olhar. Aí eu tô no pré-menstrual. E então eu percebo. Só que aí, muitas vezes, se eu não dou esse espaço pro corpo, daí, tipo, pra descansar, daí bate a sensação de querer desistir também. Olha que interessante. Então, esse é um ponto importante, porque quando eu falei que o primeiro episódio que eu fiz aqui, eu falei, na semana anterior eu tava assim, gente, cara, não vou mais, desisto, não, não. Alguma coisa, sei lá, precisa acontecer, foi bem isso. Aí veio o convite pra fazer o podcast. Eu falei, tá, então eu Caramba! tô fazendo. Mas tem muitas vezes que a gente fala, ai, não, acho que melhor fazer outra coisa, porque realmente é desafiador. É desafiador porque a gente tem que lidar com inconstâncias. Às vezes tem que falar com muita gente. Nem todo mundo Uhum. gosta de falar com tanta gente. Sim. Sempre. Então você tem que estar sempre em movimento. Então chega É. uma hora que você fala, ai, tá, Aham. deixa. Então, mas é importante saber, tá vendo, gente? Que não é só você aí de casa que às vezes tem vontade de desistir. Sim. Às vezes a gente tem É vontade, raro, mas acontece sempre, entendeu? É isso. acontece. E o que mais? Deixa eu ver. A gente já falou sobre a sua transição. E o que mais que a gente pode falar? Então, aí você estava falando isso das terapias, mas você atuava em que área ali nas terapias? Você era terapeuta holística Era e holística. fazia os atendimentos. Isso, é. Mas aí fazia tipo massagem? Eu Qual eram os fazia, atendimentos? Como que era? eu fazia Theta Healing, Uhum. barra de Axis, e trabalhava com meditação e arte terapia também. Ah, legal. Era uma área mais assim, artística também. Trazia a arte também como ferramenta terapêutica. Uhum. E até por um momento eu até pensei em seguir esse caminho da arte terapia, Uhum. só que depois de um tempo experimentando e vivenciando, eu percebi que ainda não era aquilo. Sei bem como é. Já passei por este caminho É. também. Porque a arte terapia é muito gostosa de fazer, mas as pessoas, eu acho que ela é uma ferramenta boa para quem já tenha o psicólogo e tudo mais, mas só a arte terapia eu acho que falta. Quando a gente faz o curso, eu não sei se você chegou a fazer o curso de arte terapia, Fiz. eles falam, não precisa. Eu acho que o fundamento psicológico faz diferença, sim. Porque Uhum. muitas vezes você recebe ali uma demanda que você, artisticamente, mesmo com o repertório de psicologia que a gente tem, Aham. não vai conseguir resolver. Sim. Então, assim, eu fiz estágio, eu tava grávida do Augusto, meu primeiro filho. Tá. E fiz estágio num asilo. Tá. Aí ali eu atendia os velhinhos e tal, e aí eu falei, gente, é lindo. Mas aí eu comecei a questionar isso, inclusive uma coisa que eu acho interessante a gente olhar é justamente essa parte da nossa criatividade que a gente, ao longo da vida, vai deixando de lado. Sim.
Eu fiz nessa pós-graduação, né? E eu tava no estágio porque eu tava fazendo a pós-graduação. Tá. Eu falava sobre criatividade na idade, como ela era construída, até chegar. Porque eu percebia que muitos velhinhos, anos, falavam assim: Nossa, eu fazia isso quando era criança. E Aham. aí, quantas vezes a gente não faz isso, né? Ah, a gente deixa a arte de lado. E Sim. pra gente, a arte permeia tudo que a gente faz. É. E a gente acha que todo mundo é assim. Aham. Então, assim, sempre eu procuro trazer essa parte da criatividade também, e eu vejo que você faz isso muito bem no seu negócio, porque é uma parte que as pessoas, elas falam, ah, não, mas gente criativa é só quem trabalha com outras coisas, né? Trabalha com publicidade ou trabalha com áreas criativas, e não é. Uhum. A Sim. criatividade, ela permeia tudo. A gente tem hoje IA justamente porque pessoas são criativas e Exato. pensam fora da caixa. Sim, sim. Mas eu acho que a arte terapia é uma ferramenta maravilhosa, é lindo, mas ela é uma ferramenta muito interessante. Aí, falando em ferramentas, vamos tratar de Human Design. Como é que você chegou no Human Design? Tá, então foi naquele momento que eu falei que eu tava quase desistindo, que eu pedi uma resposta pro universo. O universo, eu tava meditando, Uhum. e aí nesse processo meditativo de entender se era pra eu desistir mesmo. E aí eu recebi um download na meditação de você precisa entender mais os seus talentos. E, e aí eu tive a clareza de que isso iria acontecer através do Human Design. Olha, mas você já conhecia o Human Já. Design, tá? Tipo, já flertava. É, eu já tinha visto alguma coisa, alguns posts, só que na hora que eu vi, eu falei assim: ah, é mais uma ferramenta de autoconhecimento. Eu não vou Uhum. adentrar nisso, já conheço muitas ferramentas de autoconhecimento, não vou adentrar nisso. E deixei lá, de canto. Sim, Entendeu? como todos, como muitos. É, exato. E aí eu entendi que era através do Human Design. E foi quando eu comecei a mergulhar nesse processo de transição para entender os meus talentos, para entender o que eu ia fazer. E só que eu nem tinha pretensão de trabalhar com Human Design, pra você ter uma ideia. É, eu fiz muito pra mim. Uhum. Só que ele transformou tanto a minha vida que eu falei assim, não vai ter como eu não levar isso pras pessoas. Não tem como. Quando a gente aprofunda, eu acho, a maioria das que a gente conhece e conversa sempre tem esse, ah, não, é mais uma ferramenta, deixa pra lá. É. Porque é meio complexo entender, né? Mas quando a É. gente mergulha, é uma coisa que a gente fala, gente, a gente vira a detentora da palavra, porque realmente é uma coisa que é fabulosa. É. E as pessoas gostam de saber sobre elas, né? Que eu acho que é Sim. esse o ponto. Quando a gente abre ali o mapa, a pessoa fala, "Ah, nossa, que é o que você trouxe, o talento único que a pessoa tem. Quando a gente abre ali e conhece, fala assim, nossa, mas que máximo que eu sou, como eu sou única nesse Exato. universo. E se tem uma ferramenta que faz com que a gente se sinta única, é o Human Design. Meu Deus, é uma coisa muito assim, eu falo que é mágico. Aí fala, ai, mas então é misticismo. Não é, porque é uma ferramenta que você consegue trazer pra prática, porque ela é o mais genuíno possível que a gente pode, né, trazer. Exato. É. E hoje, então, o seu negócio é baseado em Human Design. Sim, totalmente. Eu baseio o meu e o das minhas mentoradas e alunas todas. Mas como é que funciona o processo, assim, você quer contar um pouquinho para as pessoas Tá. entenderem, se ambientarem um pouquinho, como é que funciona um negócio único, gente? Então, é o que você falou, né? A gente entende que a gente é única. E Uhum. aí eu li uma frase esses dias que fez muito sentido. E que eu me identifico muito. Porque ela falava que o Human Design não é uma coisa mística. Ela é como se fosse um mapeamento do seu DNA. É um imprint do seu DNA. Entendeu? E cada pessoa tem um DNA único, Uhum. né? E o Human Design, ele vai te mostrar, ele vai te dar esse imprint ali pronto. Você só precisa saber interpretar. E aí, é justamente isso que tá no seu imprint que a gente vai transformar em negócio. Então, a gente vai entender qual que é a sua essência, qual que é a essência da sua marca, qual que é a mensagem que você veio trazer para o mundo. Dá para entender tudo, assim, os seus talentos, né? Uhum. E os nossos talentos, eles são coisas que são muito, às vezes, difíceis da gente reconhecer, justamente porque é muito natural. É.
Então, por exemplo, quando eu vi lá um talento meu, até a criatividade que a gente estava falando agora há pouco, né? Eu falei assim, mas aí eu percebi na minha vida que eu sempre tive muita facilidade de criar as coisas, muita. Ah, eu quis viver de terapia, eu consegui viver de terapia, eu quis viver de arte, eu vivi de arte. Eu sempre tive muito essa facilidade de criar as coisas na minha vida. E aí eu falei assim, gente, mas não é todo mundo que faz isso, né? Então, os nossos talentos, a gente não percebe que eles são talentos justamente porque eles são muito naturais. Uhum. E a gente não tem essa sensação, a gente não tem essa sensação, na verdade, a gente tem a sensação de que todo mundo faz, de que é fácil pra todo mundo, só porque Sim. é fácil pra gente, Uhum. né? Então é essa tradução, né? Essa tradução, esse imprint do seu DNA que se torna um negócio. E quando a gente fala de negócios, é exatamente isso que a gente precisa, né? Principalmente quando a gente está falando de negócios únicos e autênticos. Por quê? Porque senão você muitas vezes fica se comparando, achando que Uhum. o outro tá fazendo muito melhor do que você. Sim. Aí você tenta copiar o outro e fala assim, nossa, funcionou pra ele, eu vou fazer aqui E também. aí dá tudo E daí, errado porque não faz exatamente. parte. Exato. Então, é trazer esse lugar que é muito autêntico, muito único e muito essencial de cada um pra levar pro negócio, né? Isso é muito importante, porque é justamente voltar para a sua autenticidade. É, Que é o que cada vez mais as pessoas estão deixando pela. Ai, vamos todo mundo seguir a mesma coisa, fazer todo mundo a mesma coisa, virar todo mundo fazendo tudo, no comportamento de manada, que a gente sabe que existe. Mas é muito legal porque você realmente, quando você traz esse olhar, você já traz um olhar baseado no que a pessoa é. Que é diferente do exato. que, ah, não, mas vamos usar não sei o quê. Não, isso aqui é você. É, E quando a gente entra em contato com isso, a gente fala, nossa, mas eu sou muito incrível. Sim, sim. gente, todo mundo vem para ser incrível. Exato. Então, assim, e toda vez que eu faço uma leitura para alguém, a pessoa sempre se emociona ou fica, nossa, sério? Aham. Porque realmente é o que a gente traz. E eu também trago isso para o meu negócio hoje. E toda vez que eu me distancio desse lugar, me causa, eu falo, se começa a frustração, eu falo, ixi, tô me distanciando. Então, assim, realmente é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Que você pode usar ali em vários aspectos. Não Exato. só na vida, como no negócio. Uhum. Até porque a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. Sim. Então, principalmente quando a gente é empreendedor, a É. gente passa a maior parte do tempo trabalhando Uhum. mesmo. Aham. Então, tem que ser algo autêntico e olhando para si. E você hoje então mentora esses alunos e como é que você faz? Você tem um grupo grande, um grupo pequeno? Como é que você faz a sua estrutura de trabalho? As pessoas vêm, você tem uma mentoria que elas entram? Como é que funciona? Como é que você está trabalhando hoje? Então, tem o curso de formação Uhum. de Human Design, que inclusive você fez Que comigo, foi né? isso Nos que conhecemos fiz. ali. É, e aí o curso de formação ele é junto com uma mentoria, então eu percebi muito que eu comecei a perceber muito que as pessoas me traziam de dores, sabe? Uhum. Eu percebi que muitas vezes elas se formam em cursos de Human Design e elas não sabem muito bem o que fazer com isso. Sim. Daí eu agreguei uma mentoria junto para ajudar as pessoas, direcionar as pessoas a elas entenderem o que elas vão fazer com essa informação. E daí tem a mentoria de negócios também, né? Que daí é uma mentoria que eu trago Human Design, mas o foco é mais em negócios. Ah, legal. Então é pensar estratégia, pensar, tipo, através do Human Design a gente consegue entender melhores estratégias para cada um, Uhum. a gente consegue entender o que realmente vai funcionar para cada um. E daí eu trago isso para a parte de negócio, de visão estratégica e realmente de tipo, tá, bora fazer esse negócio acontecer. Que legal. Hum. Eu trago muito a minha visão do Human Design é para a imagem, né? Então, Sim. assim, eu percebo isso muito quando eu faço ali o mapeamento, eu vejo como cada pessoa, ela tá ali também, a parte de imagem dela, de comunicação, como ela tá muito clara ali no Aham. mapa também. Sim. Então, a imagem que a gente traz na sociedade, traz para as pessoas, ela tem que ser o mais autêntico possível. Exato, é. E aí também, de novo, tem gente que olha e fala, nossa, mas que estranho, como é que eu vou viver assim? Ah, mas todo mundo usa bege. Eu falo que eu sou contra a begificação do mundo.
Porque as pessoas querem que cada vez mais a gente se torne uma cor só, na unicidade do diferencial, mas ser o único ali, se você é diferente dos outros, não é legal. Ah, sim. E eu acho que isso é tão pouco autêntico, tão pouco... Que se cada um de nós é de um jeito, como é que a gente vai se vestir igual a todo mundo? Exato, exatamente. Como é que a gente... Se a gente funciona de forma diferente, cada um de nós, porque mesmo assim, por exemplo, eu e a Gabi, no Human Design, a gente tem o mesmo perfil, mesmo... aí é mais aprofundado que isso, tá, gente? Que a gente não... É só um pedacinho, né? Um salpicadinho. Mas a gente tem o mesmo perfil, mas a gente vê como a gente é diferente. Sim. Inclusive no vestir. Sim. Ainda que a gente traga toques sempre de criatividade, mas a gente é diferente no vestir. E isso é muito interessante. E eu acho que foi a primeira característica que eu percebi entre nós. De tipo, porque você gosta mais de cores mais escuras e tudo mais. Sim. Até a gente tava conversando sobre a cartela da Gabi. A cartela Gabi é o oposto à minha. Então, assim, cada uma de nós tem especificidades. Então, mesmo quando a gente é igual em algo, a gente não vai ser igual. Exato. Exatamente. Então, a gente precisa mesmo ter isso muito alinhado pra gente fazer o que é melhor pra gente. Que eu acho que é esse o ponto de alegria na nossa vida. A gente fazer o que nos dá prazer, o que nos faz alegre, o que dá alegria pra gente. E a gente tem muito, eu percebo, né, com conversas com outras pessoas, que a gente tem muito medo de ser diferente ou de deixar de pertencer. Sim. Esse o Human Design me libertou nisso, porque eu entendi que eu sou diferente. Pois é. E aí, sendo diferente, eu posso me vestir de um jeito diferente, eu posso, né, assumir isso. Sim. Inclusive, o Human Design me ajudou muito a encontrar o meu estilo, né, a minha imagem. E aí, nesse sentimento, né, nesse lugar de, eu preciso pertencer, você vai se adequando, você vai se moldando, você vai tentando caber em lugares que... E aí depois você percebe que você não cabia ali, só que você estava tentando caber naquele lugar. Sim. Né? E isso serve para tudo, serve para a forma como se veste, serve para a forma como empreende, para tudo, né? Para a forma como comunica. Então, é esse nível de libertação da gente entender que aquilo que é autêntico na gente é só a gente que tem. Exatamente. E a gente tem permissão para expressar isso. Aliás, deve mesmo. E as pessoas... É isso, é um lugar de medo, de... mas eu vou ficar ridícula. Gente, se você tem isso claro pra você, não tem ridículo. Exato. Se você banca, não tem ridículo. Não tem ridículo, não tem ridículo. Então, assim, Entendeu? Isso é muito importante. Só que eu percebo, e a maioria das clientes vem assim, mas eu quero me vestir tradicional. Eu quero não sei o quê. Tá, mas será que a sua vida cabe dentro desse tradicional? Será que é isso mesmo que você quer? Que a gente não sabe nem o que a gente quer, gente, de verdade. Sim. Se a gente não tem ali o autoconhecimento de saber quem a gente não sabe o que a gente quer de verdade. Então, assim, eu sempre gostei de ser diferente. Sempre gostei, eu sempre fui a pessoa que é referência. Aquela do cabelo rosa, aquela. Mas eu sempre gostei disso. Não era uma coisa que me incomodava. Mas, nos períodos em que eu estava me sentindo não tão bem, isso refletia muito. Sim. Que é justamente o que a gente estava conversando. Que a Gabi estava falando, nossa, Babi, o seu é tudo rosa. Falei, hoje eu me permito usar tudo rosa mesmo. Sim. Porque teve um momento da minha vida que eu questionei isso e não, rosa não. E foi o momento que você estava falando de desconexão, era o momento mais triste que eu estava. Sim. E quando eu olho para trás, nesse período, que foi um período que eu perdi meu avô, perdi meu pai, então assim, eu realmente estava desconectada da minha essência. Eu nem me reconheço. As pessoas, eu não tenho nem, pra vocês terem uma ideia, eu não tenho nem foto dessa época. Caramba. Eu olhava só meu rostinho, quando muito, no espelho. Tá. E hoje eu olho e falo. Então as pessoas têm essa questão assim, mas tá acima do peso. Tem isso também, né? Na nossa sociedade, que é todo mundo magro. E aí, gente, se eu for esperar eu emagrecer pra ficar bonita, e se eu não emagrecer? E se eu morrer? Sabe, a gente não pode ter esse tipo de pensamento. Quando o cabelo estiver assim, assado, aí eu vou me vestir melhor.
Já ouvi isso muitas vezes. Ah, não, eu não me visto bem porque eu não tô me sentindo bem. Então vamos começar a se vestir bem para se sentir bem, porque a Uhum. nossa roupa, o que a gente veste externamente é o reflexo do que a gente está sentindo dentro. Exato. É. Então, se a gente começa a mudar isso, a gente começa a criar um movimento. Exato, exatamente. Então, isso é muito importante. É, no meu caso, eu sempre fui diferente, só que eu sempre tentei pertencer. E daí, enquanto eu tentava pertencer, era tipo as roupinhas, tipo, eu já, sei lá, já fui do grupinho das patricinhas, aí era roupa de patricinha. Aí eu fui do grupo das hippies, aí era roupa estilo de hippie, sabe? E aí, com o Human Design, ele me mostrou que, na verdade, eu sempre fui diferente, que eu não vim aqui pra me encaixar. Uhum. E aí eu assumi essa skin, tá bom, então eu não vou me encaixar. Eu acho fabuloso. É. Eu gosto muito do seu estilo, já falei isso pra você, né? Eu gosto Aham. muito da forma com que você se expressa com a sua roupa, porque ela é, como eu te conheço, Aham. ela é o que a sua expressão mesmo. E eu acho Sim. isso fabuloso, pessoas que conseguem, e não são todas as pessoas que conseguem. Uhum. De fato, assim, eu percebo que muita gente, principalmente quem trabalha muito em casa, aí fala, ai, mas aí eu vou me arrumar. Aham. Ai, mas. Eu tenho uma amiga que é minha amiga há 20 e tantos anos, e ela fala, ah, ela me mandou um Reels hoje. Ai, quando tem reunião no meio do dia, coloca só a camiseta e vai. É muito ela isso, porque no usual ela tá lá de pijama. E ela fala, Uhum. aí às vezes me arrumo, a gente conversa, aí ela fala, nossa, cara, o que você vai fazer? Você vai fazer alguma coisa? Eu falo, não, gente, só me arrumei. E por que acontece? Muitas vezes, quando eu não me arrumo, é justamente a hora que eu não apareço nos stories. Ou às vezes eu me arrumo e nem vou aparecer em nada, mas eu tô me sentindo bem, tô querendo fazer aquilo por mim. E não pelo que os Aham. outros vão ver, o que os outros vão achar. E também já saí muitas vezes, gente, não é. Eu tem dia que eu saio que eu falo, gente, outro dia eu encontrei uma amiga, eu falei, eu tava assim, eu tô perto dos dias que eu tinha quebrado o dedo. Eu tava assim, com dor no pé, tava. Eu falei, nossa, ela, você tá bem? Eu falei, não, né? Eu falei, nota-se, porque eu tava assim escangalhada. Então, assim, o meu usual não é esse. Aham. Mas tem gente que esse é o usual. Mas que Sim. pra essa pessoa, essa minha amiga em particular, ela é 2-4. Tá. E o linha 2, gente, é uma linha muito interiorizada consigo mesma. Uhum. E são pessoas que são muito voltadas pra dentro, né? Então, assim, quando eu olho o 2, eu falo, gente, você é muito isso. Então é muito interessante quando hoje eu falo assim, só conversa comigo se eu souber o mapa. Não quero não, pera, deixa eu ver aqui. É, facilita muito, né? Facilita muito a vida, gente. Então quem não sabe, por favor, façam o mapa, É, procurem a Gabi, conversem comigo porque a gente pode ajudar vocês a sim. trazer. Quem quer olhar para o seu negócio, quem quer empreender, chama a Gabi, gente, porque a Gabi tem um olhar, ela é assim, fabulosa. Nós estamos finalizando aqui, estamos com 57 minutos. E eu comecei do final para o começo, né? Mas já passei por tudo. Mas eu quero voltar ali para a nossa finalização, que é o seguinte: eu sempre pergunto sobre a criança interior. Como é que ela estaria hoje vendo você à frente do seu negócio? O que ela ia estar sentindo em relação a você? Ah, eu tenho certeza que ela teria muito orgulho de mim. Por tudo que eu. Por todas as decisões que eu tomei, por tudo que eu enfrentei, sabe? Porque não foi nada fácil enfrentar minha família, ir contra tudo que eles acreditavam pra mim, sabe? Então, até eu falei sobre isso algum desses dias atrás, que a Gabi, criança, estaria muito orgulhosa de mim e dos caminhos que eu escolhi. Que bom. E daqui para frente, como você se vê daqui 10 anos? É, O que você almeja aí? Pode ser do seu negócio ou pode ser da vida mesmo. O que você tem aí em mente? mudar de cidade, acho que a primeira coisa que me vem é morar em Paraty. Sonho de vida. E acho que o principal, eu acho que muitas coisas que eu sonhava
se realizaram, sabe? Tipo, o sonhar em ser a minha própria chefe, em fazer os meus próprios horários, em ter liberdade, né? De, tipo assim, a gente tá aqui numa quarta... Hoje é quarta ou terça? Terça. Uma terça-feira. Eu já não sei nem que dia é, tá vendo? É isso, gente. Exatamente. Então, assim, poder fazer essa viagem no meio da semana e daí ainda ficar por aqui, tipo, viajando, sabe? Então, eu percebo que muitas coisas que eu sonhava eu realizei. E talvez o maior agora seja mudar de cidade e continuar podendo levar a palavra do Human Design para mais pessoas, a transformação, né? Que eu acho que é uma transformação, assim. Eu sinto que é uma missão mesmo, sabe? Tipo, eu acho que empreender, quando a gente decide empreender, a gente nunca começa a empreender por causa de dinheiro, né? A gente empreende por propósito. Então, qual que é o propósito, qual que é a missão, qual que é a mensagem, o legado que você quer deixar no mundo, entendeu? Então, pra mim, isso é muito forte pra mim. E sempre foi, tanto que, tipo, quando não sobrava dinheiro, sabe, pra nada, só pra pagar as contas, eu tava ali no meu propósito firme. Acreditando. Então, expandir isso ainda mais. Olha lá, hein, ó, o que tá dito aqui, eu já falei que vai acontecer. Eu vou visitar várias pessoas na praia. Também tenho muito vontade de morar na praia. Hoje, a gente já até conversou sobre isso, né, Gabi? Sim. Mas hoje realmente não é, ainda não é o momento, mas eu ainda vou morar na praia. Você vai me visitar lá. Vou te visitar. Quem sabe moro em Paraty também, já vira vizinha. E, bom, quem quiser falar contigo, como é que te acha aí neste mundão? Tá, meu arroba é Gabi T Takahashi. Então é TTAKAHASHI. Se você vier me seguir e falar comigo, vim pelo Dona, você ganha vai ganhar um presente. Que eu vou, os presentes. Tá bom? E é isso. Muito bom. E, bom, Gabi, muito obrigada por você ter vindo. Ai, que delícia de papo. Amei. Amei. Nossa primeira conversa, assim, na frente das câmeras. É só eu posso fazer esses tipos de experiência, minha gente. Quem que se conhece 5 minutos antes, né? É assim, aqui quem sabe faz ao vivo. E muito obrigada, amei o nosso bate-papo. A gente vai continuar depois conversando aqui no off, mas muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, obrigada, muito feliz. Então, terminamos hoje o nosso episódio 7. Nos sigam no Instagram, @donaspodcast. O podcast tem nossos parceiros maravilhosos, que sem eles não aconteceria este podcast, que é Podwork e Mad Mac, que olha, se não tivesse Mad Mac, não tinha nem esse podcast. Ah, desculpa, isso aqui, ó, saí do microfone, ó, mas deu... Todo mundo me escutou ainda não? Não. Então, vou voltar aqui, porque eu fui falar, me empolguei. Ó, o nosso podcast, a partir de que parte que eu repito tudo? Tudo. Repito tudo, gente. Legal, falei, quem sabe faz ao vivo. Nos sigam no @donaspodcast, que é o nosso Instagram. Também ativa o sininho aqui no YouTube. Quem tá acompanhando pelo YouTube, ativa o sininho. Quem não tá pelo YouTube, vai pra lá, minha gente. E o Donas só existe por conta dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiraços, que é @podwork, já segue também, e @MadMac. Se não tivesse MadMac, não tinha nem nosso podcast, porque não tinha nem internet. Então, se vocês também precisam de internet, vai lá. E se você quer ter o seu podcast, vem pra cá. Muito obrigada e até terça que vem.